falar. Olá pessoal, meu nome é Elisângela, sou jornalista, coworker do Espaço Multiplicidade, e hoje a gente veio aqui para falar sobre a importância da comunicação para o crescimento, até consolidação de um negócio, seja ele grande, pequeno, no início. E a gente vai conversar com o Romani, que é design, e com o desenvolvedor front-end, o Jonas. Bom, para começar nosso bate-papo, eu queria falar um pouco sobre a importância da comunicação para qualquer negócio. Eu tenho uma agência, nova, mais ou menos, a Hiperativa Comunicação Integrada. E apesar de eu ser jornalista, mas assim, com bastante experiência em gerenciamento de assessoria de comunicação, eu tenho uma visão bem ampla da comunicação. Às vezes eu acho até que eu nem sou mais jornalista, eu fico em crise, eu não sou mais jornalista, eu sou profissional de comunicação, porque no dia a dia a gente acaba tendo que lidar com várias facetas, porque a comunicação não é só escrever. Então por isso que hoje a gente vai falar com os meninos aqui, porque desenvolvimento web, design, enfim, a programação visual ela é muito importante para passar qualquer mensagem. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Romani, sobre a tua atividade no dia a dia, como você trabalha com a agência de publicidade, com quais são os profissionais, como é que vocês definem o teu trabalho, como é que vai ser? Hoje eu tenho um trabalho mais focado na ilustração e trabalho também com programas 3D, então tenho algumas vertentes no ramo da animação. Então a gente acaba tendo que trabalhar sempre com o pessoal da comunicação, o pessoal da publicidade, muito material didático, então sempre estou trabalhando com conteúdo, com formação acadêmica, tanto em design gráfico quanto em design de produto. A gente pode pegar também trabalhos direcionados a livros, então a comunicação ela está bem presente nisso, então a gente vai estar trabalhando tanto num texto que vem do jornalista, vem do comunicador para a gente, e a gente vai estar trabalhando diretamente com o produto na comunicação. Ela é um pouquinho diferente essa vertente, porque o produto, por mais que eles não tenha texto, ele não tenha alguma coisa a ser transmitida, a função dele, o barulho que ele faz, o retorno que ele dá para o usuário, ele é muito importante quando você vê isso de forma de produto. Então, a espuma do detergente, você tem que olhar isso de uma forma com que ele tem que comunicar para o usuário que ele está limpando. Então, nesse caso, dessa área da minha formação acadêmica, também é importante a gente estar trabalhando nisso. Então, bom, basicamente a gente trabalha 100% do tempo com comunicação. Então, e na tua atividade, por exemplo, que é especificamente a ilustração, isso dá uma originalidade bem importante para qualquer mensagem que você vai falar, né? Sim. Porque quando a gente trabalha muito com imagem, a gente que trabalha muito com imagem, vê que tem bancos de dados, fotografias e tudo, mas aquilo ali nunca é nada original. Às vezes você usa uma foto daquele banco de dados, você pagou por ela, mas você viaja aí pelo Brasil, você vê ela estampada em milhões de outdoors. Então, quando você trabalha com ilustração, a originalidade, ela se não é garantida, mas ela é muito próxima da garantia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que a importância dessa originalidade. Sim. Bom, primeiro que a ilustração ela veio antes da minha formação acadêmica. Então, ela é uma coisa que desde quando eu entendo por alguém que desenhava, mostrava alguma coisa para as outras pessoas, a originalidade sempre esteve presente, porque eram vários desenhistas juntos e todo mundo querendo ter o seu próprio traço, todo mundo querendo ter a sua própria forma de estar trabalhando com a mensagem que queria passar. Então isso sempre foi uma marca bem presente. O que acontece hoje muito no ramo da ilustração o pessoal trabalhar muito ideias já batidas. Então assim, você tem duas formas de ver a ilustração. Como um meio de contar uma história, que é a ideia que ele vai passar, ele vai estar trabalhando com a ilustração, ele vai estar independente do traço que você usa. Outra forma é você usar um traço que é seu. E aí a criatividade, a originalidade, ela pesa bastante, porque você vai ser bem valorizado se você for bem original. Isso. Então, no caso, a primeira pessoa que fez sucesso com
um estilo específico de ilustração, por mais que seja simples, ela vai ter que, como uma ética, a gente acaba não fazendo uma cópia desse tipo de ilustração. Então a gente tem Romero Brito, que é bastante simples, mas se você fizer uma cópia, você vai ver que você está copiando. Você vai ter sempre como referência o Romero Brito, né? Isso. Então isso é um valor para o profissional, a originalidade, ele tanto na narrativa da sua história, quanto na técnica usada para demonstrar isso, são um dos principais valores da gente estar trabalhando. Com certeza. E para o cliente, né, para o nosso público, ele é importante porque também traz o mesmo valor que traz o profissional, traz para o cliente. Então, importante. Ou seja, ele ele vende o produto dele, o serviço dele, com aquela imagem que só ele vai ter, né? Com a identidade visual só dele. Mas você tocou num ponto interessante aí, que você falou que o pessoal tem trabalhado muito com ideias batidas. Aí eu te pergunto, a gente que trabalha atendendo empresas, enfim, negócios, empreendedores, às vezes até mesmo com clientes governamentais, enfim, quem trabalha com comunicação também enfrenta um grande desafio, que é a ideia batida, ela já vem muitas vezes do cliente, que às vezes faz questão e é complicado da gente dissuadir ele daquilo, né? Quando você precisa, quando alguém te chama, não, vamos lá, Romano, tenta convencer o cara e tal, como é que é isso? Você consegue? Conta um pouco dessa experiência pra gente. Bom, as minhas experiências em relação a isso, a problemas de originalidade, são... eu tive que desenvolver minha habilidade de estar convencendo o cliente de que o melhor é fazer uma coisa nova. Nem que seja para você arriscar e não ter um resultado tão bacana quanto que já está no mercado, quanto aquilo que já está. Porque, justamente, a originalidade hoje, principalmente na internet, tem muito mais valor. Então você vai saber quando a empresa está mentindo, a empresa está copiando um material, quando a empresa ela não está sendo sincera. Então, por mais que pareça que é vantajoso você fazer um método de produção mais fortista, assim, seriado e tal, é mais interessante que o cliente ele se sinta agraciado com o conteúdo original. Então, para isso, é melhor que ele tenha um conteúdo que talvez não acerte 100%, mas pode ter errado um pouquinho, mas que você consiga dar para o seu cliente um tom de respeito na comunicação que você está dando. Então, isso é importante, você falou, porque também é bom que a gente saiba, quem trabalha com comunicação sabe disso, ou pelo menos os bons profissionais, que não existe uma estratégia 100% acabada. Às vezes você começa a trabalhar uma estratégia e você vê ali que daqui a pouco você vai ter que mudar ou adequar ela melhor para isso, para aquilo, né? E não dá para a gente garantir que para o cliente que tudo bem, isso aqui vai dobrar as tuas vendas em 100%. É uma construção sempre... é uma construção eterna. Enquanto você estiver trabalhando com comunicação, você está tendo que estar avaliando e às vezes até alterando o rumo daquela estratégia que você tinha traçado. Jonas, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que é a tua relação com a clientela no quesito web design, sites. Bem, o meu foco assim, da minha área não é bem dar direto com o cliente. Porque na área de web antes era dividido assim, o designer fazia a base layout todo e mandava para o programador. Então o programador tinha que fazer todo esse trabalho de projetar o que o designer queria para a tela, para depois fazer a funcionalidade, enviar a imagem para o banco de dados, resgatar e tudo. Então aí surge, por causa desse trabalho, surgiu o desenvolvedor front-end, que justamente isso, a gente tem um trabalho, o dever de fazer o que o design fez, a gente projetar na internet, na web. Onde vai ficar o botão, se vai ter slides, vai ter animação, se o usuário vai clicar aqui e ali. Então, o meu trabalho assim, não é diretamente com o cliente, eu não sento na mesa com o cliente, mas é na produção mesmo, de ficar entre essas duas pontes, eu sou a ponte entre o design e o programador, porque antes dava muita briga, tipo, como é que você faz esse botão? Eu não consigo fazer isso. Então, vira uma área muito específica.
Inova, né? Inova também, isso. Muita gente que eu falo que eu sou desenvolvedor front-end, eu fico tipo, que é isso? O desenvolvedor back-end, ele é o quê? É o programador? É o programador mesmo, dito, só mexe com linha de programação. Basicamente, é um pouquinho errado falar isso, mas ele mexe com o que o cliente, o usuário do site não vai ver. Tipo, quando você clica no botão para enviar uma imagem, você não vê o que acontece ali, só vê que está lá a imagem salva, mas ninguém sabe o que aconteceu no caso. Mas então, para a gente entender direitinho, falar aí um pouquinho sobre... Dá um exemplo prático, assim, de uma situação em que o desenvolvedor front-end é essencial. Facebook, por exemplo. O designer fez a interface de interação toda do Facebook. Aí na parte, eu monto todo o layout, seu front-end, mas por enquanto como se fosse um site estático. Tipo, nada envia no banco de dados e você não recebe nada. Então uma coisa está ali só para ilustrar, para dizer aqui vai ficar um botão, aqui vai ficar um campo de texto, aqui vai ficar outra coisa. Mas aí eu ainda não entendi uma coisa, eu queria que você explicasse, talvez as pessoas também não estejam captando exatamente. Confunde um pouco com o papel do design, né? Não. Ou não? Porque o design te passa, você monta aquilo ali, como você falou, como se fosse uma página estática. Sim. E o back-end vai trabalhar o funcionamento daquilo, é isso? Sim. Bom, enfim. Hoje, só acrescentando um pouco, hoje a gente tem uma linha de produção, workflow, que a gente chama, onde tem vários profissionais e o web design ele se dividiu em vários outros profissionais. Então você tem hoje o designer de interação, o designer de experiência do usuário, em que ele vai estar trabalhando justamente, alguns deles não vão trabalhar em nenhuma parte do layout, eles vão trabalhar no fluxo de informação do site, eles vão estar trabalhando como o cliente vai estar lendo, qual a direção do olhar do usuário, desculpa. Qual a direção do olhar do usuário daquele site ou daquele aplicativo, como é que ele vai usar no seu dia a dia. E isso rarissimamente vai entrar no layout, na parte visual do site. Então você tem o pessoal também que vai estar trabalhando com a interface. Então ainda está um pouco confuso, mas está se dividindo um pouco essa área, porque antigamente tinha a pessoa que vinha, desenhava o site, outra que programava e pronto, o site estava pronto. Uma coisa que até já aconteceu comigo também, que eu também sou designer, então tem vezes que eu faço alguns layouts, mando para alguma empresa ou para algum vendedor, e às vezes eu monto a parte layout, e às vezes o texto que o cara quer pôr no site é maior do que eu pretendia no site. Então, tipo assim, essa ponte justamente isso, o programador não tem que brigar com o design porque o botão está estourado, ou às vezes site de multilínguas, às vezes o inglês e o português, o texto fica maior no botão, não. Entendi. Então, essa é a responsabilidade do front-end. Ou seja, a internet, é até óbvio a gente falar isso, mas ela trouxe não só mudanças, como continua trazendo, né? Porque tudo isso aqui que a gente está conversando é comunicação. A comunicação envolve realmente, é uma atividade multidisciplinar, envolve um monte de profissionais de formações diferentes, exatas e humanas, por exemplo, convivem muito. E a internet trouxe isso mesmo, essa necessidade da gente estar sempre mudando, inclusive os papéis, as novas funções, né? Bem interessante. Você, por exemplo, começou como... Você era criança, desenhava, gostava de desenhar. Aí começou... Pode falar. Pode falar, não, conta um pouquinho. Não, na verdade, quando eu era criança, meu sonho era ou ser bombeiro ou ser cientista maluco. Era uma das duas coisas. E para ser bombeiro, precisava passar no concurso, mas para ser cientista maluco, bastava se projetar as coisas no papel, quando você é criança. Então, o meu desenho ele nasce a partir da necessidade de estar desenvolvendo um raciocínio no papel. Do cientista maluco. Do cientista maluco.